Lucas capítulo 2. O nome do menino. 21. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Jesus é apresentado no templo. 22. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. 23. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. 24. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. 25. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. 26. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. 27. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. 28. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: 29. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. 30. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. 31. Que preparaste na presença de todos os povos. 32. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. 33. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. 35. E assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração. Maria. 36. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. 37. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. 38. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A volta para Nazaré. 39. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. 40. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo. 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. 42. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. 43. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. 44. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. 45. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 46. 3 dias depois encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. 47. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. 48. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. 49. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? 50. Mas eles não entenderam o que ele disse. 51. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. 52. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. 1 Reis capítulo 20. A guerra contra a Síria.
O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com os seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria, e atacou-a. 2 Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade 13 e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. 4 Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo que tenho somos dele. 5 Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. 6 No entanto, amanhã a esta hora, eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. 7 Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu concordei. 8 Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. 9 Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. 10 Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. 11 O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. 12 Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. 13 Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. 14 Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei. Respondeu o profeta. 15 Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. 16 O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. 17 Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. 18 Ele ordenou: prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. 19 Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita. 20 Cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. 21 O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. 22 Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. O segundo ataque dos sírios. 23 Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas, se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. 24 Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. 25 Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros.
Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 26 Um ano depois ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca a fim de atacar os israelitas. 27 Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. 28 Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: O que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso, eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. 29 Durante 7 dias os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. 30 O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu, e entrou na cidade, e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. 31 Então os seus oficiais lhe disseram: Nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso, vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. 32 Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: O seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: Então ele ainda está vivo. Ele é como se fosse meu irmão. 33 Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal e, quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: Sim, Senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. 34 E Ben-Hadad lhe disse: Eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu, e além disso você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como o meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: Se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. 35 Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Mas o outro não quis bater nele. 36 E por isso o profeta disse: Você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E, logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. 37 Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: Dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. 38 Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. 39 Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: Eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: Tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata 40. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas, e o homem escapou. O rei respondeu: Esse é o seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. 41 Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. 42 Então ele disse ao rei: Esta é a palavra de Deus, ó Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. 43 Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. 1 Reis capítulo 21. A plantação de uvas de Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uvas.
Ela fica perto do meu palácio, e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. 3. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados. Respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. 4. Acabe foi para casa, aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. 5. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? 6. Ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. 7. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. 8. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. 9. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum, reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. 10. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. 11. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. 12. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. 13. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. 14. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. 15. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vai, tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. 16. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. 17. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: 18. Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. 19. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele. Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. 20. Quando Acabe viu Elias, perguntou: você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: achei, sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. 21. Por isso, ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você, vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. 22. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. 23. Elias continuou, dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. 24. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. 25. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas, que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. 26. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país conforme o povo de Israel tinha ido avançando. 27. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros, andava triste e abatido. 28. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: 29. Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim. Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi.
será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe.